Amém. Podem sentar, irmãos. E eu quero hoje falar um pouco sobre o capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 24. Glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar, aleluia. Glória a Deus por isso, aleluia. Que Ele glorifique o seu nome nessa casa e em nossas vidas. Então, da parte dele, do Senhor, foi enviado aquela mão que traçou essa escritura. E esta, pois, é a escritura que traçou Mene, Mene, Tekel, Parzim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos ao teu Santo Espírito que tome nossa mente, nosso coração, nosso espírito, alma e corpo, e possa trazer a profundidade da tua palavra, a revelação do teu conhecimento para a nossa vida e para os nossos corações. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e toda e qualquer ação do inimigo, mais uma vez eu cancelo e digo: Satanás, tu está derrotado nesse lugar e na vida de todos aqui que estão presentes e que estão online. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos a vitória da bênção do Senhor sobre a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. É uma palavra de juízo, irmãos. Não é uma palavra... Capítulo 5, ele é muito forte. Ele traz um julgamento severo. E nós podemos intitular o capítulo 5 da seguinte maneira: a queda de Babilônia. Babilônia cai no capítulo 5 de Daniel. Aquela que foi a cidade mais impressionante de todas as cidades. Aquele que foi o maior de todos os impérios que já houve na terra. Foi o primeiro império e o maior de todos, representado na estátua do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo anterior. Que é a cabeça de ouro daquela estátua. Então foi o maior império que a terra já viu, que durou aproximadamente 90 anos e dominou todos os reinos e povos da terra, inclusive o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha sido levado cativo para aquela cidade. E o que acontece? Daniel, dentre o povo, Daniel é levado para lá. E Daniel vai fazer história na Babilônia. Eu fico impressionado com uma coisa. Nós temos 3 profetas do período do cativeiro, do exílio. Nós temos 2 profetas dentro do exílio e um fora. Nós temos Jeremias, que ficou, que não foi exilado, que ficou em Jerusalém. E nós temos Ezequiel e Daniel, que foram para a Babilônia. Ezequiel ficou entre o povo, não dá para dizer exatamente em que ofício ele trabalhou, mas certamente era um serviço escravo entre o povo. E Daniel ficou numa situação mais privilegiada, que foi no palácio. E às vezes, eu até conversava com o Isaac outro dia, às vezes a gente até pensa que por você ser cercado de privilégios, você não busca Deus, porque está tudo muito fácil, está tudo muito organizado a tua vida, você tem acesso a coisas boas, não te falta comida, não te falta nada. Então, normalmente, o que a gente vê culturalmente, socialmente, na vida das pessoas, é que as pessoas costumam buscar a Deus quando estão em aperto. E a gente vai ver os testemunhos dos grandes homens de Deus, eles passaram grandes apertos.
Irmão, aquela porta ali lateral está aberta, se quiser encostar, porque eu acho que não tem ninguém transitando ali. Só por uma questão, já foi lá, para a gente ter esse hábito, né? Pode entrar um cachorro, pode entrar um monte de coisa, né? Então, você vê Daniel, que não teve, ele foi logo para o palácio, mas você vê que quando ele vai para o palácio, logo ele faz um voto com Deus. Qual é esse voto? É um voto de consagração. É um voto de não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que era tudo dedicado aos deuses babilônicos. É um voto de separação que ele faz, é um desafio. Que eu não vou entrar em detalhes, porque senão a pregação fica longa demais. Mas você veja uma atitude de Daniel totalmente oposta ao que nós humanamente pensaríamos de que seria lógico fazer. Porque já que ele foi para um local bom, de conforto, ele poderia pensar, Deus está me abençoando, Deus está me colocando num lugar privilegiado, Deus me abençoou, mas ele não pensou exatamente dessa forma. Ele entendeu que ele foi colocado ali por um propósito e logo ele se consagrou para que Deus pudesse usá-lo naquele lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Porém, os anos passaram, o rei Nabucodonosor, que foi o rei que sitiou Jerusalém e levou os cativos para a Babilônia, morreu. Foi um rei que conheceu Daniel de perto, e Daniel revelou 2 sonhos de Nabucodonosor. Um deles, o rei não disse o que tinha sonhado. Então Nabucodonosor conheceu e a fundo Daniel, e Daniel impressionou ele de tal maneira que Daniel ficou chefe de todos os magos da Babilônia, pelo poder da revelação que estava sobre Daniel. Como eu falei, foram 2 sonhos interpretados, e um deles, o rei não disse o que tinha sonhado. Como é que o rei quer que dê a interpretação de um sonho, que já é uma coisa complicada você interpretar algo que alguém sonhou, porque nunca é literal, e essa pessoa não diz o que sonhou? E Daniel disse o sonho e disse a interpretação, porque Deus revelou para ele. Só que passaram-se os anos, mudaram-se os reinos, chega o reino de Belsazar, alguns dizem que é neto, eu vou trabalhar como filho, porque vários versículos falam, Nabucodonosor teu pai, então vou deixar como filho. Então chega um descendente de Nabucodonosor chamado Beltesazar, que não ficou apercebido da pessoa de Daniel. Você sabe que quando muda-se os reinos, muda todo mundo. Muda as lideranças, muda a chefia, muda o cenário, muda os ministros, muda todo mundo, porque o rei mudou, agora eu quero é fulano, eu quero ciclano. Então Daniel desaparece do reinado de Beltesazar. E o que acontece? Beltesazar, um belo dia, ele resolveu fazer um grande banquete. Ele resolveu fazer uma grande comemoração. Afinal de contas, os reis viviam de 2 coisas que eles gostavam de fazer. Ou era guerra, para conquistar mais terras, para conquistar mais povos, ou era banquete? Para comer, ter orgias e farrear por dias. Um dos impérios que vai surgir depois, o Império Medo-Persa, que é o império de 2 reinos, dos médios e dos persas. Um dos reis, chamado Artaxerxes, ele fez um banquete de 6 meses. O banquete dele durou 6 meses. Então eles gostavam muito disso. E Beltesazar resolveu fazer um grande banquete para os seus 1000. Era um banquete especial, que era só para a nata. Só para os mais famosos, para os mais poderosos. Para aqueles que tinham preeminência no reino. E ele chamou 1000 dos seus grandes, juntamente com as suas concubinas.
muitas mulheres, muita bebida, muita música, muita comida. E eles começaram a se alegrar. E tem uma coisa que a Escritura diz, isso é muito claro, que o vinho e o mosto, que é uma derivação do vinho, que embriaga da mesma maneira, o vinho e o mosto tira o entendimento. Tira o entendimento da pessoa, a pessoa perde o temor. A pessoa faz coisas que não são convenientes. E ali, como ele já estava muito exaltado, muito embriagado, e qual era o objetivo de Beltsazar? Se engrandecer. O objetivo dele era ter prazer. O objetivo dele era fazer piadas, fazer zombaria. Tem uma espécie de extravasamento emocional como muitas pessoas buscam hoje. Elas buscam extravasamento para suas emoções. Aí elas vão buscar extravasamento para suas emoções na bebida. Elas vão buscar extravar suas emoções no álcool. Elas vão buscar extravar suas emoções na música, nas danças, nas orgias. Porque elas querem extravasar o seu estresse, as suas emoções. Porque elas não sabem, não reconhecem, não descobriram que o maior extravasamento que elas podem fazer é nos pés do Senhor Jesus Cristo, é na presença de Deus, onde nós podemos extravasar todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, todas as nossas frustrações, nós podemos levar até Ele e derramar aos seus pés, aleluia, e tirar o fardo dos nossos ombros. E Ele levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, todos os nossos pecados. É nele que nós ficamos aliviados. É nele que nós encontramos paz. Mas Beltsazar não conhecia. E começou a fazer esse grande banquete. E você sabe que as coisas, irmãos, erradas na vida das pessoas, elas vão ganhando proporção à medida que elas vão se mergulhando nelas. A pessoa que bebe, a pessoa que se envolve com coisas erradas, ela, à medida do tempo vai passando, ela vai se aprofundando nisso. Ela vai piorando o seu estado. Então, à medida que as horas foram passando daquele banquete, eles já tinham feito de tudo, já tinham feito zombaria, já tinham feito muitas piadas indecentes, mulheres já tinham ficado nuas, muitas coisas absurdas já tinham feito, só que ele queria mais, ele achou pouco. Ele achou pouco a comida, ele achou pouco a música, ele achou pouco a zombaria, ele achou pouco toda aquela orgia que estava acontecendo, aquilo ainda foi pouco para ele queria mais. E nisso, ele se esbarra em algo que ele não poderia esbarrar. Ele lembra que o seu pai tinha trazido os utensílios sagrados do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra. Quando eles invadiram Jerusalém, a Babilônia invadiu Jerusalém, os utensílios sagrados do templo, era tudo de ouro. Eram todos valiosos. O candelabro era de ouro puro. O valor do candelabro, em moedas atuais, passa de 50 milhões de reais. O candelabro. As taças, as bacias, os castiçais, tudo era de ouro, de prata. O que Babilônia fez? Carregou a maioria dos utensílios para ela. E colocou no templo do seu Deus. E aí Beltsazar lembrou, os utensílios sagrados que meu pai trouxe de lá, do templo de Deus, está aqui. Manda trazer para a festa. Manda trazer para a festa. A coisa mais perigosa, Deus vai suportar o homem cometer os piores pecados. E vai ter paciência com ele para que ele se converta, para que ele se arrependa.
Mas a coisa mais perigosa é você tocar naquilo que é sagrado. A coisa mais perigosa é você tocar naquilo que é de Deus. A coisa mais perigosa é você misturar o santo com o profano. A coisa mais perigosa é você não ter reverência às coisas espirituais. E ele entra num terreno muito perigoso. Irmão, cuidado. Não, olha, que ninguém entre num terreno desse. Que nenhum familiar seu entre num terreno desse. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar intercedendo pela cidade, para Deus ter misericórdia, por sua família, para Deus ter misericórdia, e por nós mesmos, para nós não entrarmos num terreno desse. Esse terreno em que você mistura o santo com o sagrado, em que você perde o temor, em que você perde a reverência, em que você trata as coisas de Deus como as coisas vulgares e qualquer. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como as coisas vulgares e qualquer. Nós não podemos tratar o culto como uma coisa vulgar e qualquer. Nós não podemos tratar o momento de adoração na presença do Senhor como um momento comum e qualquer, como se eu estivesse num shopping, num cinema, em qualquer lugar. Não, você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para entrar na presença do Rei, do Senhor dos Senhores. Você veio aqui para receber uma palavra de vida eterna. Você veio aqui para resolver a sua vida diante de Deus. Você veio aqui para que Deus te dê um novo rumo, um novo caminho, para que você ande em caminho de justiça e de verdade em sua presença. Aleluia! O irmão está ligado, tá vendo? Ele entrou no... Isso aí baixa. Olha. Glória a Deus. Você merece um ósculo. Vou arrumar alguém aqui fazer isso. Tá? Brincadeira. Então... é um terreno perigosíssimo, e ele entrou nesse terreno. Por quê? Porque o homem vai perdendo o limite. Ele vai perdendo os limites. A sociedade está perdendo os seus limites. As pessoas estão perdendo os seus limites. Existe um limite, irmão. Limite é algo protetor. Limite é proteção. Limite é algo para que você não se fira. Limite é algo para que você não se perca. Existe um limite aqui, ó. É até onde eu posso chegar. Se eu der um passo, eu posso torcer o pé. Limite é para proteção. Existem leis que são limites. Existe uma organização de Deus para a vida do homem. Certos limites. Para quê? Para proteção. Uma sociedade sem limite, ela se autodestrói. Porque ninguém respeita mais o outro. Ninguém pensa mais no próximo. E ela vai se autodestruir por falta de limites. Quando a pessoa não respeita o limite do corpo, o que ela faz? Ela destrói sua saúde. Os limites estão aí para serem respeitados. Quando o homem não respeita o limite da natureza, o que ela faz? Ela provoca enchentes, ela provoca inundações, ela provoca furacões, ela provoca terremotos. Ah, mas por que isso aconteceu? Porque não respeitaram os limites. E Belsazar está passando dos limites. E quando se passa dos limites com Deus, é a pior coisa que o homem faz. É pedir a morte. É pedir juízo. E agora vamos trazer um outro panorama paralelo. O que estava acontecendo naqueles dias em relação à Babilônia. Havia um reinado se levantando dos medos, dominado por Dario, e dos persas, dominado por Ciro. E eles fazem aliança entre si. Porque Babilônia era muito forte. Nenhuma nação sozinha poderia enfrentá-la. Ninguém sozinho, nenhum país, nada poderia enfrentar Babilônia e destruí-la. Ela tinha uma muralha intransponível. A sua muralha era de 30 metros de altura. Cercada de guardas, armamentos pesados. Os portões
intransponíveis de cedro e ferro. Não tinha como penetrar naquela cidade se não fosse uma escolta no momento correto para a entrada de alimentos, para a saída de alguma guarda ou a entrada de algum exército, algo assim, tudo planejado. Havia torres de observação que viam o inimigo a quilômetros. Sem falar todos os postos que guardavam Babilônia, todas as outras cidades. Mas Ciro era um general muito astuto. Dario, um grande governante. E eles queriam destruir Babilônia. Só que eles estavam autoconfiantes. Só que eles achavam, quando Beltesazar fez essa festa, ele jamais poderia imaginar que naquele dia Babilônia ia ser invadida. Como Babilônia ia ser invadida? Impossível. Não tem como o exército entrar aqui. Não tem como alguém penetrar nessa cidade. Não tem como ultrapassar essas muralhas. Houve uma cidade chamada Constantinopla. Foi uma das cidades do Império Romano. Ela foi atacada 35 vezes. E ninguém teve êxito de tomar Constantinopla. E ela ficou intransponível por quase 1000 anos. Do ano 300 ao ano 1300, a cidade que Constantino fez para louvor do seu nome, do seu reinado, era intransponível. Mas levantou um homem, não me recordo o nome, um muçulmano, um sultão muçulmano do Império Otomano, e tomou Constantinopla. Porque alguém inventou algo chamado canhão, que até então não existia. E por 2 meses, eles dispararam contra aquele muro. Até que ruiu. E Constantinopla caiu. Na época de Babilônia não existia canhão. Na época de Babilônia nem sonhava em haver canhões. Quem vai ultrapassar uma muralha daquela sem canhões poderosos? Ninguém. Mas havia uma fraqueza em Babilônia que somente um general inteligente percebeu. E essa fraqueza era o rio que a cortava. O rio que cortava a Babilônia. Uns dizem que era o Eufrates, outros dizem que é o Tigre. Eu vou ficar com o Eufrates. Eufrates é mais famoso. Eufrates cortava a Babilônia. O rio cortava a cidade. E Ciro disse, é pelo rio que nós vamos entrar. As muralhas eram intransponíveis. Mas quando chegava no rio, havia uma forma de passar por baixo, embora tivesse água que cobria. A água cobria, até um certo nível, de 1,5 metro da sua base. O que o Ciro arquitetou? Vamos desviar o rio para que ele seque o suficiente para nós passarmos por baixo da muralha. E naquela noite, quando Beltesazar começa o seu banquete, e todos estão embriagados ali, e os soldados também, porque o que acontecia? Se havia um banquete dentro para os 1000, a ralé do lado de fora dava um jeito de fazer o dela. Então não era somente dentro do palácio que havia embriaguez, não era somente dentro do palácio que havia orgias, não era somente dentro do palácio que havia banquetes, a cidade estava em festa. Então o soldado, eu que fui do meio militar, quando tem festa, ele fica de olho mais na festa do que no seu posto.
Ele está preocupado mais em beliscar alguma coisa, comer alguma coisa, assoviar para uma garota, do que cuidar do seu posto. E era exatamente assim que os soldados de Babilônia estavam, distraídos. Afinal, essa é a grande Babilônia. Uma das mensagens poderosas que esse capítulo 5 traz para nós, e que é claro, é evidente, é que o orgulho precede a ruína, a soberba precede a queda. Todo orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser abatido. Todo orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Todo soberbo, mais cedo ou mais tarde, ele cai. Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Busque a humildade. Busque ser simples. Busque não julgar as pessoas. Busque se considerar menores do que os outros. Busque servir o teu próximo. Porque Deus resiste os soberbos, mas exalta os humildes. Então, Babilônia estava no auge da sua soberba. E o rio está baixando. À medida que as horas passam e o nível do banquete se torna mais profano, o nível do rio fica mais baixo. E tudo parece normal. Tudo parece normal. E Belsazar manda trazer os utensílios. E sabe o que ele faz com os utensílios? Coloca vinho dentro. Coloca bebida dentro dos utensílios sagrados. Coloca uísque dentro. Não tinha, né? Estou parafraseando. Colocou todo tipo de bebida dentro. E começou a beber. Com seus grandes, com suas concubinas. Prostitutas, homens embriagados, começaram a beber e a fazer graça com aquilo. Só que ele achou pouco ainda. Ele achou pouco. Como todo bom palácio de um rei pagão, existem ídolos de todas as espécies, das suas crenças, das suas religiões. Ídolos, imagem de escultura, idolatria que nasceu em Babilônia, foi para Roma e está aí até hoje em Roma. Que é o último império. Esse não físico, mas espiritual. Ele começou a beber e a dar louvores aos deuses, aos ídolos de ouro, aos ídolos de prata, aos ídolos de madeira, aos ídolos. E ele colocou o candeeiro ali, naquele lugar. E o texto vai dizer, no verso de número 5, do capítulo 5, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Bem na frente do candeeiro, Deus falou: você colocou no lugar que eu queria. Porque a minha revelação vai sair por trás do candeeiro, na caiadura da parede. Eu vou escrever o teu decreto. Aparece uma mão, e essa mão começa a escrever na parede. Quando o rei vê essa mão escrevendo na parede, o corpo dele inteiro, do fio de cabelo à planta do pé, é tomado de pavor. Toda aquele momento de euforia, aquele momento de algazarra, aquele momento de extravasamento, todo aquele momento de blasfêmia, de profanação,
ele muda mesmo, na mesma hora. Ele muda na mesma hora. Irmão, olha, Deus tem que se revelar é assim, sabia? Eu quero ver um Deus revelando assim nesse lugar, desse jeito, na tua vida. Entendeu? A pessoa entrar aqui e tal, de salto alto, Deus vai, revela, na mesma hora muda uma chave dentro dela e o temor cai, na mesma hora cai. Cai sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele tremia, a ponto dos joelhos bater um no outro. E como rei, ele deu ordem: trazei os magos, trazei os feiticeiros, trazei os sábios, trazei os astrólogos, todos de ciência oculta do reino, para me dizer o que significa isso. E foi entrando um por um, para revelar aquela língua estranha, para revelar aquela língua que nenhum homem conhece, só Deus. E a língua que é de Deus, só Deus revela. E a língua que é do céu, só Deus conhece. Por isso o crente ele tem que orar em outra língua, sim. Porque quem fala em outra língua não fala homem, mas fala Deus. E em espírito fala mistérios. Oh, ribachere cantaramassou e andarás. Fala mistérios. E o homem não entende, muito menos o diabo. Entende. E aquela língua ninguém entendia. E os feiticeiros vieram, os magos vieram, os sábios vieram, os entendidos vieram. Ninguém conseguiu dizer o que significava aquilo. E o texto vai dizer que o semblante do rei mudou. E todos no seu reino estavam exaltados. Todos ficaram exaltados, todos ficaram perturbados. E eu quero parafrasear e dizer para vocês, a essa altura, Ciro e Dario já estão dentro da cidade e ninguém sabe. A essa altura, centenas de soldados estão passando por debaixo do rio e se escondendo nas matas, se escondendo nos jardins, se escondendo atrás dos postes, dos muros. Centenas de soldados estão passando fortemente armados, bem alimentados, com gosto de sangue na boca. Estão passando, entrando na cidade e ninguém está percebendo. A rainha mãe, que estava viva, provavelmente viúva de Nabucodonosor ou de outro, a rainha mãe. Ela sabe do que está acontecendo. E ela vai até o palácio para falar com aquele jovem insensato, que era rei da Babilônia. Vai dizer para ele: meu filho, não se apavore. Existe um homem aqui no reino, que veio cativo de Judá, que teu pai bem conheceu, e o nome dele é Daniel. Ele tem um espírito excelente e revela coisas impossíveis. Ele tem sonhos e visões e Deus fala através dele. Daniel estava esquecido, sabe por quê? Tinha passado muitos anos. Daniel já está velho aqui. Daniel já tinha os seus 60 anos, por aí. E aí, mandam chamar Daniel, que evidentemente não fazia parte daquela algazarra, porque ele tinha deixado de ser um dos grandes do reino há muito tempo. E aquilo jamais ia passar pelo seu conselho. E o texto vai dizer, no versículo 13, Daniel chega e Belsassar pergunta para ele: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe
de Judá? Tu és esse homem que falam. Em outras palavras, tu permaneces sendo esse homem que veio lá de Judá cativo. Tu ainda é o mesmo, Daniel. Tu não mudou. Tu tem o mesmo espírito em você. Tu consegue falar as mesmas coisas. Tu consegue ter a mesma intimidade com Deus que você tinha quando você foi trazido cativo para esse lugar. Deus ainda é contigo. Deus ainda fala através de você. Você tem revelações dele. Tu és aquele Daniel ainda. O rei falou para ele: se tu falares o que essa escritura quer dizer, eu vou colocar sobre o teu pescoço um medalhão de ouro que simboliza a autoridade. O mesmo que José ganhou no Egito quando o faraó nomeou governador. Eu vou te colocar um medalhão de ouro. E eu vou fazer você terceiro do reino. Depois do príncipe, provavelmente eu tinha filho. E filho é sucessor. Então o único cargo depois do sucessor é o terceiro. Eu vou te colocar como terceiro do reino. Daniel falou para o rei: eu vou falar a interpretação da escritura, mas os teus presentes pode ficar para ti, pode dar para outro. Eu não preciso deles. Eu não estou aqui por dinheiro. O dom de Deus não é comprado. Eu vou falar, fica tranquilo. E tu não precisa me dar nada por isso. E eu vou te dizer o que aquela escritura representa. Mas antes eu preciso te trazer uma palavra. Mas antes eu venho trazer luz ao teu entendimento, porque falta muito. Versículo 18. O Deus Altíssimo, aleluia, ó Rei, deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade. Próximo. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, a quem queria abatia. Tudo isso Deus deu a teu pai. Próximo verso. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Próximo. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito a semelhante a dos animais, e a sua moradia foi com jumentos monteses, e deram-lhe comer erva como boi, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem ele quer, constitui sobre eles. Deus pegou Nabucodonosor e levou para o pasto, porque ele se orgulhou. Mas Deus pegou um jovem do pasto humilde e colocou no trono, chamado Davi. Aleluia. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então Daniel, antes de dizer a interpretação,
Ele prega, porque a palavra traz luz. Ele conta uma história que ele era obrigado a saber, porque foi história da sua família. Foi história da sua família. Como é que filhos têm coragem de desprezar a fé dos pais, sendo ela uma fé genuína? Como é que filhos têm coragem de fazer pouco caso do conselho dos pais, sendo eles conselho de Deus? Como poderão ser felizes? Como poderão colher coisas boas? Não vão. 22, quer dizer. Tu, Belsazar, que é seu filho, não te humilhaste teu coração, ainda que sabia de tudo isso. E agora entra. Não, vai lá, 23. E te levaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Quer dizer, se tu ficasse só na tua orgia, sem misturar com as coisas de Deus, talvez o teu reinado durasse ainda um pouquinho mais. Porque a medida não estaria completa ainda da tua soberba e do teu orgulho. Mas quando tu mistura e tu traz as coisas sagradas, tu extrapolou. Os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, e bebesse vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de prata, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Agora, tu acha que a tua vida e todos os teus caminhos só estavam na mão? Só o de Belsazar estava na mão de Deus? Tu ousa pensar que a tua vida e todos os teus caminhos também não estão? Você que me assiste aqui, pelo Arrependimento pela Hoje, ou pelo Palavra Viva, o nosso canal, você ousa pensar que os teus caminhos e a tua vida também não estão nas mãos dele? A soberba, e você tocar naquilo que você não deveria tocar, e você fechar os ouvidos para os conselhos de Deus, é a pior decisão. Jesus fala, é melhor não conhecer do que conhecendo, desprezar. Ele era para conhecer. Ele sabia. Só que ele não deu. Ele falou, isso é bobagem. Isso é coisa de gente antiquada. Isso é coisa de meu pai, da minha mãe. Ih, eu estou noutra. Meu reinado vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Eu já vi muita pessoa soberba e pessoa... Gente, pessoa metida a besta, atravessar o teu caminho, você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, essa pessoa cai no buraco logo, logo. Não demora, você pode contar dias. Eu já vivi cada coisa que se eu contar aqui, você fica horrorizado. Teve uma vez que eu cheguei na chácara, assim que tinha acabado de construir a casa, e o meu vizinho era muito barulhento. Deus recolheu ele. Ele era muito barulhento. E nessa época, foi em 2018, estava na época de campanha eleitoral. E assim que eu cheguei, estava um barulho tão grande lá. Era coisa de 2 da tarde, de um sábado, de um feriado, uma coisa assim. E eu peguei e liguei para ele. Falei, não, né? O que está vendo? Porque eu sabia dos barulhos dele. Ali estava diferente, era uma festa, era uma coisa bem... Eu liguei para ele e falei,
Ô fulano, o que está acontecendo aí e tal? Vai demorar muito? O que, que é? Não, não, é o pessoal da minha campanha, que eles resolveram fazer uma comemoração aí e tal. Eu não sei exatamente a hora que eles vão acabar, mas, né, eles vão ficar comemorando aí. Eu falei, então tá bom. Aí ficou o barulho. Aí daqui a pouco o cara do som começou a fazer zombaria comigo. Ele ligou lá, deve ter falado alguma coisa. Eu não ofendi nada, só perguntei do que se tratava e se ia demorar. Para mim ter uma noção se valeria a pena ficar ali ou voltar para casa. E o cara do som começou a zombar. E você, vizinho da chácara, você não gosta de barulho, não? Eu gosto. Começou a zombar. Minha música é muito boa, a sua que não presta. Começou a falar um monte de coisa. Falei, amor, vamos embora. Vou ficar aqui não. Fechei tudo e voltei. Com toda a mudança. Botei tudo de novo na... Ir para lá é uma mudança, né? Botei tudo de novo, voltei. Irmão, não foi 2 semanas. Não foram 2 semanas. Ele posta lá, o líder de campanha dele, um morenão assim, ó. Devia ter 30, 32, 33 anos. Malhadão assim. O líder da campanha, que estava lá promovendo a festa, teve um infarto e morreu. Não foi 15 dias. É muito complicado. As pessoas pensam que Deus está dormindo. Quem está dormindo pode ser o povo dele. Quem está dormindo pode ser líder que não ora, que não busca Deus, que não se separa. Quem está dormindo pode ser alguma parte da igreja, mas Deus está com os olhos fitos na terra, procurando aqueles que temem e tremem da sua palavra. Aleluia! E Daniel era um. Então Daniel faz essa descrição. Você tinha que ter bom senso, Belsazar. Você tinha que considerar o que aconteceu com seu pai. Você tinha que avaliar isso. Era obrigação sua. Era obrigação sua, é obrigação nossa, é obrigação sua reconhecer o que Deus tem feito na igreja, nas vidas, na liderança, na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos pais, dos nossos avós, na nossa história. É obrigação nossa reconhecer a mão de Deus. Não vai vir nenhum anjo bater no teu ombro e falar assim, presta atenção. Não, você tem que reconhecer, você tem consciência, você tem bom senso, você tem inteligência. Ele tinha tudo isso. Por que Daniel está fazendo esse discurso para ele? Só para Daniel, na hora de dar a interpretação, mostrar que Deus é justo. Antes de dar a interpretação, eu vou te mostrar onde você falhou, nisso, nisso, nisso e nisso. Para quando eu te falar a interpretação da mão, você saber que Deus é justo. E que nada que está acontecendo é demais, é uma coisa do outro mundo. Não, é só a justiça de Deus. Contou tudo isso. Aí entra no nosso texto, versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Vai, verso 25. Esta, pois, foi a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. 4 palavras. 4 palavras. Cada palavra é uma sentença. A linguagem de Deus não é igual à nossa, irmão. Às vezes a interpretação de uma língua estranha, você fala uma palavra e é uma sentença muito maior do que a palavra que foi dita. E os carnal ficam avaliando, olhando. Então, às vezes a palavra é quase repetida, a que ele falou anteriormente, e significa outra coisa e outra sentença. São 4 palavras. E a primeira ele repete 2 vezes. Por quê? Porque ele fala 2 vezes a mesma coisa.
Esta é a interpretação daquilo. Mene, ele fala 2 vezes. Cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Aliás, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. E acabou com ele. Olha só. O que a sentença significa? Deus contou cada dia do teu reino. Deixa eu ver. Reinou 20 anos, 3 meses e 1 dia. Pronto, acabou aqui. Deus contou e falou, não, chega, acabou. Deus contou e falou, ó, aqui, acabou. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Isso é forte. Cada dia nosso na presença de Deus tem um registro. Cada atitude nossa tem um registro. Você sabe que no dia do julgamento do trono branco vai abrir o livro da vida e outros livros. Esses outros livros são livros dos registros. Aquilo que o sangue não cobriu. Aquilo que não houve arrependimento. Aquilo que não foi confessado diante de Deus e reconhecido. Vai estar lá registrado contra mim. Contra nós. Contou Deus. E encerrou. Próximo verso. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Para que serve uma balança? Para medir peso. Deus tem uma balança que mede as nossas atitudes, que mede a intenção do nosso coração, que mede os nossos desejos, que mede as nossas ações, que mede os nossos pensamentos, que mede o que fazemos e por que fazemos. O homem pode ter uma medida errada de você porque ele não te conhece, não sabe do teu oculto, do teu escondido. Às vezes você mente para um, mente para outro, mas para Deus, Deus te mede e sabe exatamente quem você é. Então você foi pesado. Você foi pesado. E na hora que você foi pesado, o peso não estava correspondente ao que Deus esperava. Achou falta. Pesado fostes na balança de Deus e achado em falta. E a última palavra, Pérez ou Parzim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmão, essa é a última frase. Dividido foi teu reino. Babilônia era um reino só, um império só. Agora ele vai ser dividido. Os medos e os persas vão dominar. Na hora que Daniel libera essa palavra, todos os soldados em volta do palácio já estão mortos e dominados. Não tem mais resistência nenhuma dentro dos muros da Babilônia. Quando Daniel libera essa palavra, o último ato de Belsazar, como rei, é mandar trazer o medalhão de ouro. É medalhão mesmo? Fala, deixa eu ver. Vestimento de púrpura, trazer um vestimento de púrpura e colocar sobre ele. Uma cadeia de ouro, colocar no seu pescoço. E proclamar perante aqueles ex-embriagados, porque a Escritura trouxe lucidez para todo mundo, o vinho já tinha ido embora, porque não tem como. Numa revelação daquela, num ambiente daquele, não entendeu o que está acontecendo. E dizer para eles, ele agora é o terceiro no reino. Na hora que ele fala isso, ele agora é o terceiro no reino.
Dario entra pela porta e toma tudo. A grande Babilônia, irmãos, cai naquela noite. A grande Babilônia deixa de existir naquela noite por causa de um banquete. A grande Babilônia que fez história na antiguidade e que é estudada pelos arqueólogos, pelos historiadores, deixa de existir naquela noite. E o texto vai dizer, naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Qual o ensino que Deus traz para nós? Existe uma escritura. Para os que creem, essa escritura é vitória. Para os que creem, essa escritura é bênção. Para os que creem, essa escritura é salvação. Para os que creem, essa escritura é cura. Para os que creem, essa escritura é milagre, é provisão, é vitória em todas as áreas da vida. É uma vida em paz, que excede todo entendimento. Mas para os profanadores, para aqueles que zombam, para aqueles que não creem, essa escritura é a mesma de Belsazar, é juízo. É a mesma que foi para Belsazar, é juízo. Irmão, só existem dois lados que o homem pode estar, ou ele está do lado de Deus ou ele está contra. E nós não conseguimos ficar a favor de Deus pelos nossos pensamentos. Nós não conseguimos andar com Deus pela nossa própria vontade. Nós não conseguimos andar com Deus pela nossa psicologia, pela nossa boa conduta, pela nossa boa moral. Não. Nós só conseguimos andar com Deus através da sua palavra. Ele deixou uma maneira, Ele deixou um caminho, Ele deixou uma verdade, Ele deixou uma palavra, Ele deixou uma forma de servi-lo. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, aleluia. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra maneira, engana-se o homem. Vamos colocar em pé, vamos?